A casa permanecia silenciosa, imponente, uma construção colonial holandesa, número 112 da Ocean Avenue, Amityville, Nova York. Mas esta não era uma casa comum. Era uma casa construída sobre segredos, assombrada por uma tragédia, um lugar onde o mal criou raízes, onde a fronteira entre os vivos e os mortos se tornou turva. Esta é a verdadeira história do horror de Amityville. O ano era 1974. O mundo logo aprenderia sobre os horrores que se desenrolaram dentro daquelas paredes. Uma família, os DeFeo, encontrou um fim horrível. Seu filho mais velho, Ronald DeFeo Jr., alegou que vozes o levaram a cometer o impensável. Mas foi loucura ou algo mais sinistro? A casa permaneceu vazia por 13 meses. Uma lembrança arrepiante da carnificina que ocorreu. Então, uma nova família, os Lutz, se mudou. Eles estavam buscando um novo começo. O que encontraram foi um pesadelo, além de suas imaginações mais selvagens. 13 de novembro de 1974. Uma data marcada pela infâmia. 6 membros da família DeFeo, brutalmente assassinados em suas camas. Ronald DeFeo Jr., o filho mais velho, confessou o crime. Ele alegou que vozes, sussurros demoníacos, o compeliam. Os detalhes eram arrepiantes. Cada vítima encontrada de bruços, baleada com o mesmo rifle. Os pais de Ronald, Louise e Ronald Sr., dormindo em sua cama. Seus irmãos, Dawn, Allison, Mark e John Matthew, tiveram o mesmo destino. A brutalidade do crime chocou Amityville. Vizinhos, amigos e familiares lutavam para compreender o horror que se desenrolou naquela noite. Como uma família aparentemente comum poderia ser exterminada de maneira tão horrível? Ronald DeFeo Jr. foi condenado por 6 acusações de assassinato em segundo grau, condenado a 25 anos de prisão perpétua. Mas as perguntas persistiram. Ele estava realmente possuído? Ou foi um assassinato a sangue frio? Dezembro de 1975. A família Lutz, George, Kathy e seus 3 filhos mudaram-se para o número 112 da Ocean Avenue, inconscientes da escuridão que os aguardava. Eles foram atraídos pelo charme e preço acessível da casa, cegos para o mal que permeava suas paredes. Quase imediatamente, estranhos acontecimentos atormentaram a família. Odores fétidos, ruídos inexplicáveis, pontos frios. Eu sentia uma presença nos observando. Parecia coisa do Zé do Caixão. George acordava às 13h15 da manhã todas as noites, a hora dos assassinatos de DeFeo. Sua filha mais nova, Missy, fez amizade com uma companheira de brincadeiras imaginária, Jodie, uma entidade demoníaca, segundo investigadores paranormais. Começamos a nos desfazer. Nossa casa dos sonhos se transformando em um pesadelo real. Tentamos ficar, lutar contra as forças invisíveis que nos atormentavam. Mas a atividade paranormal se intensificou. Percebemos que tínhamos tropeçado em algo maligno, algo que ameaçava nos destruir. A atividade paranormal aumentou. Eu acordava e encontrava George levitando. Seu corpo contorcido em posições não naturais. Vi olhos vermelhos me encarando da janela do quarto de Missy. O cheiro de carne em decomposição impregnava a casa. Parecia macumba. Uma gosma verde escorria das paredes. Moscas surgiam do nada. Um crucifixo pendurado de cabeça para baixo girava violentamente. Eu ouvia vozes sussurrando meu nome, zombando de mim, me ameaçando. Era de arrepiar, parecia o Saci Pererê pregando peças. Uma noite, enquanto George estava do lado de fora, ele testemunhou algo verdadeiramente aterrador. Uma figura demoníaca, semelhante a um porco, com olhos vermelhos brilhantes, o encarou da janela do andar de cima, a imagem gravada em sua mente. A família Lutz estava vivendo um pesadelo, suas experiências desafiando qualquer explicação racional. Eles estavam presos em uma casa de horrores, à mercê de forças invisíveis.
Desesperados por respostas, os Lutz contataram Ed e Lorraine Warren, renomados investigadores paranormais. Os Warren entraram na casa, armados com câmeras e equipamentos de gravação, prontos para confrontar o desconhecido. Parecia cena de filme de terror nacional, tipo aqueles do Coffin Joe. A atmosfera dentro era pesada, opressiva. Lorraine sentiu uma poderosa presença demoníaca. Ela sentiu uma sensação avassaladora de pavor. Ed usou suas varas de radiestesia para detectar pontos de atividade paranormal. Elas giravam descontroladamente. Os Warren realizaram sessões espíritas, tentando se comunicar com os espíritos. Eles capturaram EVPs, fenômenos de voz eletrônica, em suas gravações. Vozes inexplicáveis, rosnados e a risada arrepiante de uma criança. As evidências eram esmagadoras. A casa de Amityville era um vórtice paranormal, um conduíte para forças das trevas. Os Warren acreditavam que os assassinatos de DeFeo abriram um portal, libertando algo maligno no mundo. Seção 6. Amityville. Facto ou ficção? A história dos Lutz gerou controvérsia. Céticos descartaram suas alegações como fraudes, invenções destinadas a lucrar com a tragédia. Eles apontaram inconsistências nos relatos dos Lutz, questionando seus motivos. Alguns investigadores sugeriram que os Lutz foram influenciados por sugestão, suas imaginações, à solta em uma casa com uma história sombria. Outros teorizaram que fatores ambientais, como envenenamento por monóxido de carbono, poderiam explicar algumas de suas experiências. Apesar do ceticismo, os Lutz sustentaram que sua história era verdadeira. Eles passaram em testes de polígrafo, suas experiências corroboradas por testemunhas. O debate continuou. Amityville foi uma assombração genuína ou uma farsa elaborada? Seção 7. O horror de Amityville. Um fenômeno cultural. A história do horror de Amityville cativou o público. Tornou-se uma sensação na mídia. Jornais publicaram manchetes sobre a casa mal assombrada. Programas de televisão apresentaram entrevistas com os Lutz e investigadores paranormais. Em 1977, o livro de Jay Anson, O Horror de Amityville, tornou-se um best-seller. Detalhou as experiências dos Lutz e a história da casa. O livro foi adaptado para um filme de sucesso em 1979, consolidando ainda mais o lugar de Amityville na cultura popular. O Horror de Amityville gerou inúmeras sequências, documentários e programas de televisão. Tornou-se um fenômeno cultural, inspirando inúmeras outras histórias de casas mal assombradas e investigações paranormais. Seção 8. O legado de Amityville. Um mistério duradouro. A casa de Amityville ainda está de pé hoje, uma lembrança arrepiante dos horrores que se desenrolaram dentro de suas paredes. Ela foi vendida várias vezes, cada novo proprietário esperando escapar da maldição. Alguns relataram ocorrências estranhas, outros afirmaram que a casa era pacífica. O horror de Amityville continua a fascinar e aterrorizar. Continua sendo um dos casos de casas mal assombradas mais conhecidos da história. Um testemunho do poder do medo, da crença e do desconhecido. A verdadeira natureza do horror de Amityville permanece um mistério. Foi uma assombração genuína? Um caso de histeria coletiva? Ou uma fabricação inteligente? A resposta: como os espíritos que podem ou não residir no número 112 da Ocean Avenue, permanece indefinida. Seção 9. Conclusão. A casa na Ocean Avenue. Permanece. O Horror de Amityville é uma história que se recusa a morrer. É um conto tecido a partir de tragédia, terror e o fascínio humano duradouro pelo paranormal. Se você acredita em fantasmas, ou descarta isso como uma farsa, não há como negar o poder da lenda de Amityville. A casa na Ocean Avenue permanece como uma sentinela silenciosa. Um lembrete de que alguns mistérios podem nunca ser resolvidos
que algumas portas é melhor deixar fechadas, e que algumas casas, como a de Amityville, podem para sempre estar envoltas em trevas.